Oi, moçada, me acompanhem lá no livro de arte, unidade 2, páginas 20 e 21, tá? Observem essa ilustração. Que tipo de arte está sendo representada na ilustração? É o teatro, onde se passa a história que está sendo encenada no palco do teatro. Para saber, nós temos que analisar os elementos da ilustração. Então, nós podemos perceber que ela está sendo encenada num castelo. Você conhece algumas histórias que poderiam acontecer em um lugar parecido? Qual? Agora nós vamos realizar a leitura da página 22. O espaço e a história. Para contar uma história, precisamos de alguns elementos essenciais, ou seja, alguns elementos que não podem faltar. Os personagens, a ação, o espaço e o tempo. Os personagens que participam da história podem ser pessoas, animais ou representar seres imaginários, entre outros. Eles podem ser inventados, chamamos de fictícios, ou seja, personagens de ficção. Ficção é aquilo que é inventado ou criado por alguém. Pessoas que existiram ou que ainda existem de verdade. Personagens reais ou biográficos, ou seja, sobre a vida dessas pessoas. As histórias podem ter muitos ou poucos personagens. Às vezes, algumas delas têm apenas um. Veja na imagem a seguir uma cena de teatro. Cena do espetáculo Pipe Meia Longa, realizada pelo grupo teatral Zaporizhzhia, na Ucrânia, 2017. A ação é o que acontece na história. As narrativas podem ser tristes, engraçadas ou românticas, mas independente das sensações que provoquem em seus leitores ou espectadores, elas sempre têm algo para contar. No teatro, é importante que as histórias tenham um conflito. Pode ser um choque de opiniões, ou seja, um embate de opinião diferente, interesses entre os personagens, uma questão interna do próprio personagem, um problema que precisa ser resolvido, ou até mesmo uma missão que deva ser cumprida no decorrer da encenação. Outro elemento importante é o espaço onde acontece a história. Em um espetáculo teatral, os cenários, ou seja, os elementos visuais presentes em uma cena, revelam coisas importantes sobre a narrativa, ou seja, sobre a história, e seus elementos nos ajudam a entender o ambiente da cena. Uma peça não precisa se passar em apenas um local ou espaço. Por essa razão, os cenários podem ser trocados durante o espetáculo. Existem artistas que se especializam na criação de cenários, como o brasileiro Gringo Cardia. Agora, na página 23, continuando a leitura. Os figurinos não são necessariamente uma parte do cenário, mas também são um elemento teatral importante para definir o espaço e o tempo que se passa a narrativa. Por exemplo, uma história que se passa em um castelo no passado terá personagens que se vestem de maneira diferente de uma história que acontece no espaço sideral, no futuro, não é mesmo? Prazer em conhecê-lo. O Valdamir Cardia Jr., mais conhecido como Gringo Cardia, é um artista cenógrafo, ou seja, ele é um profissional que cria os cenários para espetáculos, programas de TV, filmes, entre outros. Ele também é diretor e arquiteto brasileiro, famoso por produzir cenários para o teatro. Cardia criou cenários para o Circo de Solé, para a Cia Débora Coker de dança, para o grupo teatral Intrépida Trupe, entre outros. Os trabalhos do cenógrafo surpreendem pela criatividade, pelo uso de diferentes mídias, projeções, sons, vídeos e por provocarem o olhar do público, ou seja, ele desperta o interesse do público. Observe na imagem acima como é curioso o cenário criado para o espetáculo Julieta de Freud. Então, que elementos que ele usou? O cenário, ele é bem comum, lá no fundo nós temos, a disposição de quadros, certo?
Gringo Cardia nasceu em 1959, na cidade de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul. A atividade que eu proponho para vocês hoje é a arte em casa, lá na página 24. Só que vocês vão desenvolver ela. Vamos experimentar reinventar uma história. Para isso, escolha uma narrativa, ou seja, uma história que você já conhece. Pense em um novo lugar onde ela possa acontecer e reinvente a história. Faça com bastante capricho, pois você vai precisar da sua narrativa para a próxima atividade. Então, eu deixei um espaço bem legal para vocês. Se lembrem de colocar o título na história, então reinventem o título também. Agora, moçada, vamos falar um pouquinho sobre a encenação das histórias, lá na página 25, encenando as histórias. As histórias que moram nos livros podem se transformar em narrativas teatrais, que serão contadas em uma peça de teatro. Em um espetáculo teatral, as histórias ganham vida por meio dos atores, que interpretam seus personagens e os detalhes dos cenários. Em alguns casos, as peças são contadas com bonecos ou fantoches manipulados por bonequeiros e recebem o nome de teatro de bonecos. Existem vários tipos de bonecos e diversas maneiras de manipulação. O boneco de vara, o boneco de dedo ou de luva, que é o fantoche, o boneco de fio, a marionete, o boneco de sombra, entre outros. O cenário também é importante no teatro de bonecos, pois, assim como nos demais tipos de teatro, ele ajuda a entender o tempo e o espaço em que a história se passa. Os cenários podem ser construídos em caixas cênicas enormes ou até mesmo em caixas pequenas do tamanho de caixas de sapato. Observe a seguir os elementos de uma encenação de teatro de bonecos. Então, nessa imagem, nós podemos visualizar um exemplo. Aqui nessa cena, que mostra o teatro de bonecos, nós podemos visualizar a caixa cênica, os elementos do cenário, como também os personagens, que são representados por marionetes, certo? Bem legal. Quer saber mais? O Giramundo é um dos mais famosos grupos de teatro de bonecos do Brasil. Seus espetáculos e técnicas de construção de marionetes são conhecidos e admirados em todo o mundo. Ficou curioso? Então vocês podem acessar o site que tem aí no finalzinho da página 25. Agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre encenar histórias, eu proponho esta atividade para vocês. Agora que você já reinventou uma história, vamos criar os personagens e o cenário para um verdadeiro espetáculo. Depois de organizar tudo, apresente para a sua família. Mas lembre-se de registrar por meio de foto ou vídeo e enviar para a Pro. Para realizar essa atividade, me acompanhem lá na página 26. Materiais necessários. Vocês irão precisar de uma caixa de sapato, tesoura, fita adesiva ou cola, papel, materiais de desenho como canetas, lápis, entre outros. Palitos de churrasco, como também pode ser palito de sorvete ou canudinho, não tem problema. Ou até mesmo um lápis. Retire a tampa de sua caixa. Corte completamente uma das laterais maiores e recorte uma janela na outra lateral, como nós podemos ver na imagem aqui embaixo. Em uma folha de papel, desenhe os personagens de sua história. Lembre-se que eles precisam caber na janelinha de sua caixa. Recorte os personagens e fixe. Então, vocês podem colar com cola ou fita adesiva num palito de churrasco, num palito de sorvete, pode ser até mesmo em um lápis, tá? Em outra folha, desenhe os cenários de sua história. Lembre-se que eles também precisam caber na janelinha de sua caixa. Recorte os cenários e monte-os em sua caixa. Agora, chegou a hora de experimentar o cenário e contar a história para a família de vocês. Divirta-se!